Está no ar mais um episódio do podcast Personal Prime e hoje a gente vai falar sobre alta performance e longevidade. Já te adianto que a longevidade ela não acontece no futuro, ela acontece hoje, ela começa hoje, com decisões, com ações, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje com o nosso convidado especial, Dr. Haroldo, que também é especialista em performance e longevidade, né? Aplica isso na prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já vou começar logo com uma pergunta. Doutor, como que o exercício físico, a atividade física, ela contribui na longevidade das pessoas? Hoje, graças a Deus, os estudos evoluíram demais e a gente tem uma consciência clara de como que isso daí acontece, né? Os últimos trabalhos foram muito interessantes, que eles mostraram uma relação da longevidade com o diâmetro da coxa, por exemplo. Os pacientes que não têm quadríceps tendem a ter uma vida mais abreviada. Os que têm quadríceps, que é um dos maiores músculos do corpo, conseguem viver mais. Isso daí já está comprovado cientificamente. Uma das causas é que antigamente a gente achava que o músculo apenas protegia o esqueleto e algumas partes do corpo e ajudava na locomoção. Hoje a gente sabe que ele tem também um papel endócrino. Ele ajuda no equilíbrio glicêmico. Sim. Então, o paciente que tem massa muscular, ele consegue ter uma glicose mais estável do que o paciente que não tem massa muscular. E isso gera alguns desdobramentos, porque a resistência à insulina também é mãe de uma série de doenças, inclusive do Alzheimer, por exemplo. Hoje, alguns trabalhos científicos estão considerando o Alzheimer como diabetes tipo 3, porque ela se inicia com uma resistência de insulina ao cérebro. Então, a perda desse equilíbrio glicêmico por falta de músculo, pela sarcopenia, também é causa do adoecimento precoce de muita gente. Sim. Sem falar em quê? Por que o idoso cai? O que mata muito o idoso? O pessoal acha que é câncer e tal, mas uma das principais mortes do idoso é queda. Ele cai, bate a cabeça, cai, quebra um colo do fêmur, aí tem que fazer uma cirurgia, complica na cirurgia, tem toda evolução não favorável por conta de outras comorbidades e acaba falecendo, né? Isso é uma realidade de muitas famílias, né? Sim, sim, sim. O livro de fraturas de ortopedia, ele começa, o autor, o Campbell, ele era, aliás, o Rockwood, ele era meio poeta. Ele escreveu uma frase interessante, que ele falou que nós nascemos pelo rebordo da pelve e morremos pelo colo do fêmur. Uhum. Ele já sabia, naquela época que ele fez esse livro, é muito antigo, naquela época ele já sabia que a prevalência de morte depois de queda era muito grande. Sim. E por que o idoso cai? 2 motivos. Um deles é a osteoporose. Ele vai perdendo massa óssea até que o osso pode se quebrar com o próprio peso do corpo. Sem fazer nenhum esforço, o osso quebra e ele cai. Mas não é a causa mais comum. A causa mais comum é a perda de equilíbrio que se dá porque ele não tem força muscular para se equilibrar. Uau. Entendeu? Não é assim nem tanto por alterações neurológicas, é porque ele não tem força. Então, qualquer coisa que tire ele do eixo, ele tem dificuldade de retornar ao eixo, porque ele não tem força para retornar ao eixo e cai. Sim. Entendeu? E nessas quedas tem esse prognóstico ruim. Então, para quem quer viver mais, para quem quer não só ter longevidade, mas ter qualidade de vida na terceira idade, perfeito, é obrigatória a manutenção de massa muscular. Nem dá para conversar sobre longevidade sem falar de massa muscular. Então, a gente pode afirmar que o movimento, o ato de se movimentar, o ato de se exercitar é um dos principais fatores para ter longevidade e com qualidade de vida. Isso. Obviamente não é o único. Mas se eu puder eleger, eu elejo como principal. Sim. Entendeu? Sem isso daí, não dá para negociar. Tá? Existe uma quantidade mínima de movimento necessário para alcançar uma boa longevidade? Não, uma quantidade mínima, assim, eu não me lembro de ter lido nenhum trabalho a respeito disso. Mas o paciente tem que sair do sedentarismo. Sair do sedentarismo é pelo menos 30 minutos de atividade, mais do que 3 vezes na semana. Perfeito. Tá? Mas atividades, assim, qual é a grande confusão que acontece nisso daí, que eu vejo nos pacientes que eu atendo? Eles se consideram atletas sem ser atletas. Por exemplo, eu pergunto se faz atividade física, eu falo, faço uma caminhada.
caminha no mesmo ritmo que ele caminha todos os dias. Mesma coisa de ir no comércio, de ir no supermercado. Exatamente, só que ele anda 10 minutos numa linha reta e acha que está se exercitando dessa forma. Na verdade, para você ter algum benefício fisiológico, qualquer atividade física tem que ter um pico de estresse e depois o repouso, para poder ter a regeneração celular. É assim que você tem os benefícios de atividade. A caminhada não vai proporcionar isso para a pessoa. E a pessoa se ilude achando que está fazendo algum tipo de atividade, achando que não é sedentário. Quando eu explico para ele que ele é sedentário, é um choque, ele não acredita. Fala, mas como? Se eu acordo 5 da manhã, vou para minha caminhada, você continua sedentário. Quais seriam os principais sintomas que talvez não sejam tão visíveis como uma ferida e tudo mais do sedentarismo? Primeiro sintoma é a dificuldade de exercer as atividades do dia a dia. Bom, por exemplo, se levantar de uma forma ágil, está muito cansado com atividades que seriam rotineiras. Por exemplo, eu tenho uma escada dentro da minha casa para chegar no meu quarto, eu não aguento mais subir essa escada. Isso está errado, entendeu? Tem alguma coisa acontecendo. Porque era para você ter energia e força muscular o suficiente para aguentar subir esse lance de escadas várias vezes por dia. Entendeu? Se isso não está acontecendo, é alguma coisa. Tem que ser investigado. Não é a escada. Não é a escada. O problema não é a escada. E na maioria esmagadora das vezes é sedentarismo. E eu atendo muitos jovens com dores nas costas, por exemplo. Porque eu acho que a coluna não tem jeito, é o meu trabalho que me faz mal. E a resposta não é essa. Você vai ser exigido de qualquer forma. Entendeu? Em qualquer trabalho que você faça, você será exigido. Eu explico para eles, olha, eu passo o dia no consultório sentado, às vezes levanto e tal, mas a maior parte do tempo que eu fico é sentado. O único músculo que vai funcionar enquanto eu estou sentado é o músculo paravertebral. Se ele for fraco, no final do dia eu vou ter dor. Entendeu? Então não culpe um trabalho. Mas eu sou pedreiro, então mais massa muscular você vai ter que ter para você suportar o que você precisa passar para levar o ganha-pão na sua casa. Então, geralmente não é o trabalho. Óbvio, tem suas exceções de trabalho que realmente são lesivos, né? Mas na maioria esmagadora das vezes é o sedentarismo que causa o problema e a pessoa atribui a uma outra realidade. Qual a relação direta e talvez até um pouco mais técnica que a gente pode levar para a audiência quando a gente fala de massa muscular, relação entre massa muscular e viver mais? Viver mais e melhor. Uma relação direta de massa muscular e viver mais. Na realidade, assim, o que é que a gente tem que pensar sobre isso daí? É que se a gente deixar o curso natural da vida acontecer, a gente vai ter uma grande perda de massa muscular conforme os anos vão passando. Já principalmente é natural. Dos 40 anos para cima. Por incrível que pareça, essa perda muscular acontece muito antes disso, tá? No homem, começa a ter declínio com 25 anos, 30 anos de idade. Se ele não fizer atividade física, né? A tendência é ele ir perdendo massa muscular. Na mulher, também isso acontece muito precocemente, só que ela tem uma característica diferente, que é a menopausa. Então, com ela, o declínio hormonal é abrupto. A partir dali, daquela menopausa, ela ganha 10 quilos de gordura, perde massa muscular, perde quase 30% da sua massa muscular e entra no quadro de estatística desfavorável para várias doenças. Aumenta em mais de 10 vezes a chance de ter câncer, a chance de ter infarto agudo do miocárdio, por conta dessas alterações proporcionadas pela alteração hormonal. Sim. Mas a ciência evoluiu. Só dando um parêntese aqui, quando eu era acadêmico de medicina, a medicina que a gente pratica hoje é completamente diferente da que eu aprendi há 26 anos atrás, quando me formei. Eu lembro que em uma aula de endocrinologia eu perguntei para o meu professor de endócrino sobre o uso de testosterona para ganho de massa muscular. Nossa, cara, ele me execrou. Ele só não me xingou porque ele era uma pessoa educada. Mas ele, rapaz, olha, isso daí é coisa de marombeira, que isso, aquilo, outro. Você vai ter câncer por conta disso. Aí a humanidade evoluiu. Em 2011 saiu um estudo mais robusto sobre reposição hormonal masculina usando testosterona. E esse estudo foi surpreendente, porque a gente descobriu o efeito contrário. Quem fazia reposição hormonal tinha menos chance de ter câncer. Uau. Entendeu? Tinha menos chance de ter a maioria das outras doenças, infarto agudo do miocárdio. E aí a gente pensou, mas é óbvio.
Como é que a gente não pensou nisso antes? Porque é mais fácil você ter câncer depois dos 50 anos ou antes dos 50 anos? Antes dos 50 anos, a tua parte hormonal está mais ativa. É mais difícil ter câncer nessa idade. Sim. Depois de 50, 40, 50 anos, fica mais fácil de ter câncer. Então, não é o hormônio culpado do câncer, né? Tem até uma história pitoresca. Depois a gente foi investigar, porque a pessoa não se conformou, porque isso era um conhecimento que ficava passando de um para o outro. E ninguém foi pesquisar, cara, por que o pessoal achava que o hormônio fazia câncer, né? Uhum. E aí se veio ao primeiro estudo sobre hormônio. Esse estudo foi uma piada. Por quê? Um médico pegou 3 pessoas para fazer esse estudo. E ele usou como medicamento para o estudo a urina da égua, que é rica em estrogênio e testosterona. Um desistiu que não aguentou beber a urina da égua. Outra pessoa não aconteceu nada e uma terceira teve câncer. E ele anotou no estudo que o hormônio causava câncer. E ninguém contestou até 2011. Caraca. Entendeu? Isso foi na década de 40, esse estudo, entendeu? Ninguém contestou até 2011. A gente foi reproduzindo a mesma informação. Olha que interessante, né? Hoje a FDA tirou a contraindicação de câncer para os hormônios bioidênticos, né? Ele tirou, ele não tem mais contraindicação para câncer. Você pode usar tendo câncer, entendeu? O hormônio. Sim. Sabe? Então, essa visão mudou muito. A reposição hormonal, ela vai aumentar a longevidade do ser humano, porque o nosso assunto hoje é longevidade, né? Então, antigamente tinha-se uma filosofia de que os hormônios, nós envelhecemos e os hormônios caem. Hoje, a filosofia é o contrário, a gente só envelhece porque caíram os hormônios. Se a gente manter a carga hormonal, é mais difícil de envelhecer, esse envelhecimento vai ser retardado. Então, nós estamos já vivendo a geração que vai viver mais de 100 anos, por conta dessa reposição. E o movimento, a atividade física está ligada a isso, né? A esses hormônios. Sim. Influencia diretamente. Inclusive na produção deles. A atividade física, ela serve também de regulador para a produção de hormônios. Se você for parar para pensar, o nosso corpo ainda é muito parecido com o corpo que lutava com as feras na época das cavernas. Então, nosso corpo foi programado e desenvolvido para uma época rústica, onde você tinha que fazer atividade o tempo inteiro. Tinha que ter força. Caçar. A mulher tinha que defender a prole de animais, entendeu? Então, não era uma atividade simples, era uma atividade que exigia força, rapidez, robustez. E hoje a gente não precisa mais andar léguas e léguas para caçar. A gente caça com celular. Clica no iFood, entendeu? Então, assim... É muito mais prático. É prático. Só que a gente não exerce mais o que a gente foi programado para exercer. Sim. Juntou-se a isso um fenômeno que aconteceu de 100 anos para cá, que é a alimentação em abundância com o desenvolvimento da agricultura, né? Mas uma alimentação também de muita caloria e baixo nutriente. E aí veio a epidemia de obesidade, que agora a gente está tendo controle dela, com o avanço da medicina também, com o avanço da farmácia, né? Sim. Dos novos medicamentos de controle de obesidade. Mas nada disso substitui a prática de atividade física. Quem está parado há muito tempo ainda consegue recuperar essa saúde metabólica? Como é que funciona? Sempre é tempo para começar. A gente tem exemplos de pessoas que começaram aos 65 anos, entendeu? E no começo houve essa discussão, se passou do tempo, não é mais para dar hormônio e tal. Hoje já não se pensa mais assim. Qualquer tempo é tempo para iniciar o processo de reposição hormonal, tá? E qualquer tempo tem resposta, tá? Então, quando a gente fala de longevidade se constrói hoje, isso é um fato. É um fato. Não dá para deixar para depois. Eu pratico, eu gosto de um esporte especificamente, que é a prática do jiu-jitsu, mas eu pratico musculação para poder manter e ganhar massa muscular, para aumentar essa minha longevidade e diminuir a chance de eu ter Alzheimer, porque eu tenho familiares que tiveram Alzheimer, entendeu? Então, isso começa bem antes de você se considerar velho. É uma prática que deve vir da infância, a gente não deve esperar a coisa acontecer. Sim, é algo que precisa passar de educação infantil até adultos. E deve ser um hábito que nem escovar os dentes e tomar banho, entendeu? Eu vi uma entrevista do Arnold Schwarzenegger, perguntaram quando é que ele ia parar de fazer musculação. Ele disse, você vai parar de tomar banho? Você vai parar de escovar os dentes? Então, isso tem que fazer parte da rotina da sua vida. Que nem você toma banho porque você precisa da higiene para ter saúde.
entendeu? Você escova os dentes, você precisa da higiene para ter saúde. E você faz musculação, você não precisa gostar, só faça, entendeu? Sim. Porque você precisa disso para ter saúde. Sim. Existe uma idade ideal para iniciar? A prática de musculação, Sim. como você fala, Musculação específico. a partir de 10 anos de idade, havia uma crença de que a gente Quando não podia... treinava, parava de crescer. Parava de crescer. Não. Os esportes que têm essa capacidade são os esportes de alto impacto, que realmente eles achatam a placa de crescimento. Uhum. E você não vê pessoas que praticam muito tempo esse esporte atingindo a estatura que deveriam atingir. Mas a musculação não. Pelo contrário, vai desenvolver o surgimento e a manutenção de ossos fortes, entendeu? Perfeito. De ossos fortes e musculatura competente. Hoje, para uma pessoa comum, não considerada atleta, o que o senhor descreveria como uma espécie de alta performance, voltando para essa área de exercícios e tudo mais? Alta performance é, acima de tudo, você conseguir exercer todas as atividades. E no final do seu dia, você ter aquela parte de lazer e de tranquilidade com a sua família. Não adianta você ser aquela máquina de trabalho e chegar de noite em casa, que é a hora que você deve ter prazer e ter um bom convívio social, não conseguir conviver com os seus familiares. Eu já fui assim, entendeu? Antes de me regular, eu era assim, tá? Eu chegava em casa, eu era piada na minha casa, porque eu chegava, já encostava no sofá e já dormia, 7 horas da noite, entendeu? Sempre acordei muito cedo, mas era uma alta produtividade que não me trazia felicidade. Sim. Porque eu não tinha os momentos prazerosos. Então, isso acontecia porque eu tinha uma limitação de um hormônio específico, chamado cortisol. Eu usei muito a minha adrenal, me estressando, e isso é uma coisa que acontece com todos nós, a gente se estressa muito, vive liberando cortisol o tempo inteiro, e quando chega perto dos 40 anos, a glândula começa a falhar, não consegue mais produzir tanto. Então, você tem que suplementar. A partir do momento que eu suplementei isso daí, essa questão do cansaço noturno melhorou. E aí a gente consegue ter uma convivência mais saudável com as pessoas, mantendo a produtividade, né? Sim, então a alta performance ela não seria só para exercer aquelas demandas de até 18 horas, mas também aquelas demandas que vêm depois, né? Que... A vida não é só trabalho. Exatamente. Né? A vida não é só trabalho. Qual é o erro mais comum de quem já está parado há muito tempo e decide iniciar? Não, eu tô aqui assistindo hoje, esse podcast startou em mim a necessidade de começar hoje. E geralmente qual é o erro mais comum? De quem decide começar hoje, está muito tempo parado, decide começar hoje e, enfim, vai geralmente com o seu tempo, com a sua experiência. É começar sem orientação, né? Principalmente depois dos 40 anos. Tudo é possível, mas é muito bom, para não dizer fundamental, você fazer um check-up antes, entender como é que estão suas taxas, entender se falta algum micronutriente. Estado atual. Estado atual, exatamente. Porque senão você até se frustra. Você vai fazer musculação há muito tempo e você quer o resultado dessa musculação, nem que seja em ganho de força ou de ânimo. E quando você faz 3, 4, 5 meses e não percebe resultado nenhum, você acaba desistindo. A verdade é essa. A maioria das pessoas desistem da prática de atividade física porque não consegue ver resultado. E a culpa pode não estar na atividade física. Pode estar em algum declínio hormonal, pode estar na falta de micronutrientes, entendeu? Um intestino permeável a toxinas, mas não permeável às vitaminas. Isso daí pode acontecer, tem genética para isso, tem microbiota intestinal alterada, pode causar isso daí. Então, é fundamental que ele procure uma orientação para deixar o corpo dele apto a receber o benefício da atividade física. Sim. Né? Uma das coisas que a gente gosta muito de falar é quando eu vou pedir um Uber. Primeira coisa que ele sabe, né, que já está lá cadastrado, é o local que eu estou. Uhum. Depois eu preciso colocar o local que eu vou chegar, o local que eu quero ir. Então ele traça uma rota, dá o valor e tudo mais. Quando a gente fala dessa atividade física, dessa alta performance, dessa longevidade, isso também é muito importante, né? Saber onde é que eu tô, saber aonde que eu quero chegar. Então, às vezes, eu vou começar hoje, mas eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu quero ganho de massa, eu não sei se eu quero perder peso, eu não sei se eu quero só manter ali a saúde. Então, eu não sei onde eu quero chegar, não tenho objetivos. E, para isso, eu não consigo traçar um plano de ação.
e aí às vezes acaba se perdendo e acontece essa desmotivação também, né? Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Primeiro você tem que saber onde você está. Depois, onde é que você quer chegar, porque cada um tem seus objetivos. Para não criar essa confusão. Outro dia eu estava conversando com um colega vascular, ele virou para mim, Haroldo, me ajuda a ganhar massa muscular. Eu falei, cara, eu te ajudo. Mas eu sou maratonista. Eu falei, não dá. Mas você tem que saber o que você quer. Você quer ser forte ou quer ser maratonista? Porque a fibra muscular que vai ser desenvolvida vai ser diferente. Não dá para desenvolver as duas, né? Entendeu? Uhum. Então, meu amigo vai ter que fazer uma escolha. O que você quer? Entendeu? Ele não sabia o que queria, é o que você falou. Às vezes não só onde quer chegar, mas também onde precisa, né? Onde precisa. Em muitos casos, as pessoas acabam startando essa necessidade de fazer atividade física por precisar chegar em algum lugar. Exatamente, exatamente. Às vezes é até num limiar de peso, às vezes é uma gordura no fígado, enfim. Existem várias... Às vezes é uma pessoa que já passou por um susto, né, de uma doença grave, como um infarto, um AVC Sim. e tal, e agora tem que iniciar a prática de atividade física. Mas, como eu disse, nunca é tarde. O importante é fazer com cuidado e orientação. Se você seguir as orientações corretas, você tem resultado. Tá? Agora, se não seguir... E a ciência está aí para isso, gente. Hoje, a gente vive, eu acho que a melhor era da medicina. A era que a gente mais estudou sobre fisiologia, a era que tem mais medicamentos voltados para fazer o corpo funcionar melhor. Então, a gente desperdiçar isso daí é muito ruim, assim, é uma falta de bom senso. Tá? Porque hoje às vezes o paciente senta na minha frente, quer conversar sobre performance ou emagrecimento, e ele fica tímido, eu quero perder só... Eu falei, não, deixa eu te explicar. Hoje a ciência te dá o que você quer. Você me diz o que você quer, a gente traça um plano e dá para chegar. Dá mesmo, doutor? Dá para ficar com um corpo bonito, nem com massa muscular? Ousada, né? Com massa muscular. Eu falei, dá, minha filha, dá. Primeiro a gente faz o processo de emagrecimento, depois você vai ganhar músculo, mas dá. Entendeu? E as pessoas ficam espantadas com isso. Mas hoje, com a tecnologia que a gente tem, dá para fazer. Se a pessoa estiver disposta a seguir como é que eu vou te falar? A seguir a jornada. Sim, seguir o processo, seguir né? o processo. Existem casos de pessoas que estão tratando com remédios doenças ou algumas questões que poderiam ser tratadas só com uma prática regular de educação de atividade física? Há muitos. A maioria prefere o remédio de atividade física. É só tomar a verdade. Porque é o caminho mais fácil, né? Mas, do meu ponto de vista, é insubstituível. A pessoa se engana achando que o comprimido vai trazer todos os resultados para ela. É só paliativo, né? Não vai. A gente está vivendo um tempo onde essa questão estética ela é muito trazida como um foco principal. Qual é o perigo que o senhor enxerga em relação a isso? O perigo são os exageros, né? Por exemplo, o corpo do fisiculturista exige um tipo de medicação que não tem relação com longevidade e com saúde. O exagero de massa muscular também já foi comprovado como fator diminuidor de longevidade. Uau! Entendeu? Então, assim, pode perceber, os atletas de fisiculturismo, né, não costumam ter vida longa. No documentário do Arnold Schwarzenegger, ele falou que quase todos os amigos dele já morreram. Uhum. Entendeu? Ele está vivo porque a genética dele é muito boa, vamos dizer assim, mas... o estresse fisiológico causado para ter uma massa muscular excedente, como eles têm, cobra um preço, entendeu? E as medicações que eles têm que utilizar também, na maioria das vezes, não tem estudo em humanos. Mas isso a gente está falando no caso de exceção, tá? Do caso das pessoas que exageram, que querem um perfil sobre-humano, né? Uhum. A estética por si só, eu tinha muito preconceito quanto a ela, até trabalhar com minha esposa que trabalha com isso, e eu vi que a estética também transforma a vida das pessoas. A pessoa se sentir bonito, se sentir em paz com seu corpo, aumenta a produtividade, aumenta a autoestima e aumenta até o rendimento que essa pessoa ganha. Então não é pecado a pessoa querer ficar mais bonita. Uhum. E a medicina consegue te proporcionar isso até o ponto da naturalidade. O problema é que algumas pessoas estão querendo uma estética que foge da estética humana. E aí eles precisam fazer coisas que arriscam a saúde, né? Sim. Geralmente os atletas de alta performance, de altíssima performance, eles têm a tendência a se aposentar mais cedo, a parar de fazer as suas atividades de atleta mais cedo, né? Acredito que também se dá um pouco em relação a isso.
levaram o corpo a um estresse, ao limite durante muito tempo, e isso acaba encurtando, né, um pouco desse espaço. Encurta, sim, com certeza. Encurta, sim. Como eu te falei, o excesso de massa muscular já foi comprovado que pode causar a diminuição da longevidade. Agora eu vou te dar outro dado que é surpreendente. Os maratonistas têm a mesma quantidade no sangue de radical livre de um fumante. Uau. Entendeu? Então, assim, porque são esportes que levam ao limite do corpo. O estresse oxidativo é uma coisa que tem que existir, mas ele tem que estar sempre sob controle. Ele não pode ser muito, muito grande, porque a gente já percebeu que ele é a mãe de uma série de doenças. Então, ele tem que estar sempre sob controle. O que a gente chama, o estresse oxidativo é a produção desse radical livre, que é uma molécula solta, desequilibrada, que vai lesando outras moléculas. Isso é que acontece, vai atravessando tudo e lesando outras moléculas. Então, a gente tem que controlar. Na fibromialgia, você tem que controlar o estresse oxidativo. No Parkinson, você tem que controlar. Nas doenças autoimunes, você tem que controlar. Na obesidade, se você não controla o estresse oxidativo, o organismo não consegue queimar gordura. Entendeu? É como se fosse um sinal de alarme que impede a queima de gordura. Então, a gente tem que ter o controle desse estresse oxidativo. E pelo excesso de atividade, o maratonista tem um excesso de produção de radical livre que ele não consegue metabolizar. Sim. Entendeu? Então, porque eu te falo, os excessos não são saudáveis, né? Não são. Falando um pouco mais de emagrecimento, estamos numa curva altíssima em relação ao Monjaro. Eu nem ia trazer essa pauta, porque eu sei que isso tudo dá só um podcast todinho. Dá. Um dia a gente vem para conversar sobre esse remédio aí. Mas qual é a sua percepção em relação ao uso? Qual seria, enfim, trazendo para esse lado da estética, né? O que é saudável, o que não é saudável, enfim. O que o senhor acha do tema? Eu acho assim, o que não é saudável no uso do Monjaro, tem uma questão só que não é saudável, é a pessoa fazer a automedicação. Porque como todo medicamento... Como todos, né? É necessário ter um cuidado, entendeu? Um cuidado com essa medicação. É necessário ter um cuidado com os efeitos colaterais que ela pode produzir, porque ela não é isenta de efeito colateral, né? Agora, do ponto de vista da utilização séria e responsável do Monjaro, para mim ele é uma evolução enorme na medicina, tá? Mas essa evolução já vem da semaglutida. Saiu um consenso agora da cardiologia que eles elegeram o melhor remédio para evitar o infarto do miocárdio. Adivinha qual foi o remédio melhor para evitar o infarto do miocárdio? Monjaro. Entendeu? O emagrecimento está mudando o padrão de saúde do mundo, né? Então, ele veio para revolucionar. Há 5 anos atrás, eu tive com um colega que fazia cirurgia bariátrica. Eu falei para ele, cara, eu acho que a tua especialidade vai acabar em 10 anos. Ele falou, eu sei disso, a gente já está vendo, porque já está diminuindo o número de pacientes que precisam da bariátrica. Eu acho que ainda tem um grupo que precisa, que é o grupo que tem tanta compulsão que tem que ser uma coisa mais forçada para ele emagrecer. Vai ter esse grupo, eu acho, não vai desaparecer por completo. Mas esse meu amigo, ele já me deu feedback de que ele só está operando quem não tem condição de se tratar, entendeu? Às vezes nem de se levantar, às vezes nem, né? Na minha residência, eu já sou bem antigo, eu vi uma cirurgia chamada vagotomia, que era uma cirurgia para úlcera, quando o cara tinha úlcera de repetição. Foi antes do surgimento do omeprazol. Foi a última cirurgia feita naquele hospital daquela cirurgia. Nunca mais se precisou fazer. E a obesidade, a gente vive a década que ninguém mais vai falar de cirurgia bariátrica, porque a próxima medicação que está chegando, o retraglutide, ele ainda consegue ter um efeito maior do que o Monjaro, entendeu? Então, vai ser obeso quem realmente não tiver acesso à medicação, ao tratamento, né? Mas uma coisa que choca também, eu aviso as pessoas, não vai ter também nunca uma medicação única que resolva todo o problema 100%. Da obesidade. Não vai ter, porque assim, ele vai continuar produzindo radical livre, vai ter que ter a medicação para tirar esse radical livre. Ele vai começar a ter, vai ter ainda uma compulsão por doce, o apetite às vezes ainda vai ficar rebelde ao tratamento, então a gente vai ter que fazer outras coisas, ainda pode ter uma resistência à insulina, então cada caso tem que ser avaliado, por isso que precisa da orientação do médico, porque cada caso vai ser avaliado para dar para aquele paciente também, além dessa medicação, o que ele precisa. Além de tudo isso, ainda tem um fator emocional, né? Sim, ainda tem um fator emocional, que tem que ser, que não pode ser menosprezado, né? Não pode ser menosprezado de forma alguma. Às vezes o paciente consegue, como eu posso dizer,
se auto-sabotar, né? Em qualquer tipo de tratamento, inclusive na bariátrica. Tá? Existem vários bariátricos que voltam, né? Voltam a engordar porque se sabotam. E nos outros tratamentos de obesidade também isso acontece. Uhum. Né? Então, a gente tem que cuidar dessa parte psicológica. Com o Mounjaro também não vai ser diferente. Não é diferente, não. Ele emagrece e instantaneamente abandona sem orientação, ele tem um reganho de peso, que é outra coisa que tem que ser esclarecida, porque o efeito rebote ele não é culpa do tratamento medicamentoso, ele é uma programação que existe no corpo. Uhum. O teu corpo sempre vai tentar fazer com que você volte a ter o peso que você tinha, porque ele acredita que você está passando fome, não que você está emagrecendo para a sua saúde. Sim. Então ele, olha, na próxima oportunidade vamos criar uma reserva maior, para não deixar essa pessoa morrer de fome. E aí vai criar uma resistência, né? Também. E aí ele vai criando resistência às medicações, inclusive. Toda medicação pode ter resistência, tá? Inclusive o Mounjaro. O corpo vai criando outros artifícios. Ele aumenta a resistência à insulina, regula para o alto o centro da fome, aumenta a produção de radical livre. Quando você vê, você está usando 15 miligramas de Mounjaro e não está emagrecendo. Aí você fala, mas por que está acontecendo? O remédio é ruim e tal. Eu falo, não, tem que ver as outras coisas. Então, tudo isso é de extrema importância, esse acompanhamento muito de perto, né? Muito de perto. Tem que fazer esse acompanhamento de perto, vale a pena. Além do estilo de vida, né? Uhum. Que não é só tomar o remédio, não é só se exercitar, mas também fazer alimentação, tudo que a gente já tem falado sempre. Isso é uma parte muito delicada. Por quê? Porque tem um grupo de pacientes que quer mudar todos os hábitos de vida ao mesmo tempo. De uma vez. É impossível, esse cara não consegue, ele desiste do tratamento em 2 meses. A maioria, quando vem assim, eu já sei que ele vai desistir. Entendeu? O que eu peço ao paciente? Mude um hábito de cada vez. Não faz atividade física, então quer mexer nesse hábito primeiro, pelo menos faz 2 meses direto atividade física. Conseguiu estabelecer o hábito, vamos para o outro. Vamos diminuir o jantar, próximo hábito. Vamos criar um outro hábito. Depois que você conseguiu 2 meses assim, vamos para um outro hábito. Porque senão, se ele quiser fazer tudo ao mesmo tempo, ele não consegue. Não consegue. Vai dar um jeito de se sabotar. Dá um jeito de se sabotar. O próprio estresse oxidativo produz isso. Ele gera ansiedade, gera depressão, ele atravessa a barreira hematocefálica, inflama o cérebro, faz uma inflamação subclínica no cérebro e dá aquela loucura, o remédio está me fazendo mal, não quero mais isso daqui não, pô, larga tudo e vamos comer de novo. Aí volta tudo de novo. Entendeu? Isso é causado pelo estresse oxidativo. E às vezes o paciente se culpa, né? Achando que é culpa dele, que não é força de vontade e tal. Uhum. Mas é uma alteração do corpo que tem que ser controlada. Entendeu? A importância de se conhecer e se perceber, né? Exatamente. Se perceber, não, eu estou me percebendo que eu estou com tal comportamento e esse comportamento pode me levar à autossabotagem. É encarar a doença de frente. Entender que é uma doença, tá? Eu não estou só gordinho. Ontem eu estava tendo esse diálogo com minha esposa. Nós somos obesos em recuperação. Entendeu? Eu não posso abandonar de vez o meu tratamento porque o efeito rebote está só esperando isso. Uhum. Aliás, é a única parte que os trabalhos não têm um consenso. A gente não sabe quanto tempo a gente tem que permanecer magro para o corpo entender que agora nós somos magros. Né? Então, assim, a gente tem que se manter em tratamento durante um longo prazo para manter o corpo. A verdade é essa, porque a doença é crônica. Até ensinar de novo, né? A doença é crônica, que nem pressão alta, diabetes. Você vai cuidar para o resto da vida. Agora, a fase de manutenção não é a mesma fase que você faz para perder o peso, entendeu? Mas precisa de orientação para as duas. Perfeito, perfeito. E, doutor, quero começar hoje. Tá bom, entendi, quero começar hoje. O que é que eu faço? Primeiro, vamos fazer os exames. Para ver como Estado atual. Como é que está a sua parte metabólica, se você precisa de alguma outra coisa. Vamos investigar seus hábitos alimentares. Tentar corrigir se tiver alguma discrepância muito grande. Fazer a primeira correção do primeiro hábito. Depois iniciar a medicação. Esse hábito, ele pode ser eleito por mim. Doutor, não, o primeiro hábito que eu quero ajustar seria a alimentação. Não, o primeiro hábito seria atividade física. Ou o senhor sempre aconselha primeiro um, outro sono, enfim. Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido. Individual, né? O interessante é que a gente comece do hábito mais fácil de ser controlado. Sim. Porque aquilo vai dando estímulo para a pessoa passar por dificuldades maiores. Se a gente colocar uma barreira muito grande na frente dela, ela vai desistir. Então a gente começa a falar, é fácil para você jantar mais cedo, por exemplo, em vez de jantar meia-noite?
Vamos jantar em vez de meia-noite, essa semana você janta às 11 horas, na outra semana você janta às 10, na outra semana você janta... Até a gente começar a jantar às 6 da tarde, dá para fazer isso? Ah, dá, isso daí é fácil. Tá, pronto. Estabeleceu o hábito, agora está tranquilo para você comer 6 horas? Tá, então vamos fazer um outro hábito agora. Aí qual hábito que você quer fazer? Dá para ter essa discussão, entendeu? Perfeito. Dá para ter essa discussão. O importante realmente é começar. Decidir Exatamente. e começar. Encarar de frente. Ver que tem uma doença, encarar essa doença de frente. O que eu faço para resolver essa doença? Não ficar romantizando, Fazendo glamorizando, fazendo autopiada, né? Ah, isso daqui é um calo sexual. Falando, não, cara, isso daí vai te levar para o infarto, vai diminuir a tua expectativa de vida. Resolve, cara, isso daí. Dá para resolver, entendeu? Não perde mais tempo. Perfeito. Perfeito. Gente, que papo legal, né? Que papo bom. Estamos encerrando mais um episódio. Mais uma vez, doutor, muito obrigada por participar, por falar, por trazer tanto conhecimento, tanta virada de chave. Se fosse você assistir esse episódio com um caderninho, já ia tomando as decisões certinho, traçando um plano de ação para seguir e então conquistar, né? Uma vida mais longeva, uma vida mais saudável, viver mais e melhor por você, pelos seus. É uma coisa que a gente também gosta de falar muito. Eu me exercito para viver mais e melhor para mim, mas também pelos meus filhos, pelos meus netos, quem sabe bisnetos, Exatamente. E assim sucessivamente. É isso aí. É parar de achar que a responsabilidade é só com a gente, né, cara? As pessoas precisam da gente, amam a gente. Tem gente querem que ter ama a gente, né? Que quer ter a gente mais tempo, né, na Terra Sim. com saúde. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Então, até o próximo episódio.